Olá, estamos aqui outra vez, Aroma Cultural, nosso bate-papo de toda semana aqui no Way Channel. A nossa conversa hoje é um assunto que, para mim, pessoalmente, é um dos mais interessantes. Nós vamos falar sobre o café, sobre as fazendas de café e as suas histórias. Uma grande história que levou o Brasil a ser um dos maiores exportadores do mundo, se não o maior. Nós vamos conversar hoje com Roberto Guião Souza Lima. Ele é historiador, genealogista e conhece como ninguém na nossa região a história das fazendas do Vale do Paraíba. Roberto, muito bem-vindo. Adorei você aceitar o nosso convite de estar aqui com a gente. E eu quero começar essa história, então, do Vale do Paraíba e as fazendas do café. Essa paixão sua por essa pesquisa começa como? Bom, boa noite, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar com vocês. Eu acho que divulgar essa história me estimula muito. Essa história começou há 35 anos atrás. Eu, não historiador de carreira, administrador de empresas, mas me interessei pelo tema e comecei a pesquisar, a conhecer essa história. Alguns livros, como de um grande amigo meu hoje em dia, Fernando Tasso Fragoso Pires, um livro dele me estimulou muito. O fato dos meus antepassados serem cafeicultores na região de Valença, onde eu nasci, em Rio Preto, também me estimulou muito. O fato de estar no meio do vale, no médio Vale Paraíba, eu posso pesquisar com mais facilidade esse nicho cultural, né? Porque me deslocar com mais facilidade. Exato. Tudo isso me estimulou e isso foi tomando conta de mim à medida que eu trabalhava ainda na siderúrgica nessa época e fui desenvolvendo em paralelo esse trabalho, essa pesquisa e por aí eu fui, há 35 anos eu trabalho não trabalho porque quem gosta não trabalha, né? Se diverte. Me divirto nessas pesquisas. E nessa trajetória entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, são quantas fazendas visitadas até hoje? Bom, o meu nicho de pesquisa, ele pega todo o Vale do Paraíba, são 57 mil quilômetros quadrados de área, né? A parte maior é do estado do Rio de Janeiro, a antiga província fluminense. A parte menor é de São Paulo e a parte intermediária de Minas Gerais. Minas e Rio quase se equivalem. E ao longo do século XIX foi quando o café teve a sua história mais presente no Vale, foi nesse período de aproximadamente 100 anos. Né? Então, dentro desse espaço geográfico e desse nicho temporal, eu já visitei alguma coisa, não especificamente só no Vale, mas na maior parte daqui, alguma coisa com 500 fazendas aproximadamente. Se bem que a história do Vale e a história do café não se resume apenas às fazendas. Envolve as famílias que participaram dessa epopeia, que criaram essa epopeia, envolve as cidades, os cemitérios, as igrejas, é um conjunto de coisas que se estuda dentro desse nicho geográfico de pesquisa, entendeu? Que vira um grande nicho cultural, né? Exatamente. Que você vai descobrindo detalhes da cultura de cada região em função dessas famílias que fizeram essas histórias. É verdade. Além das fazendas que eu visitei, eu tenho no meu arquivo, é uma coisa que eu gostaria de falar um pouco também sobre o meu arquivo, eu tenho no meu arquivo informações sobre mais 800. Então, são aproximadamente 1.500 fazendas, fundamentalmente, a maior parte de café, né, em todo esse nicho cultural, esse nicho geográfico, desculpe, e também um pouco no estado de São Paulo, que quando o café teve a sua derrocada no Vale com a abolição, que foi a gota d'água, não a causa principal, mas foi a gota d'água, né? Ele emigrou para o oeste de São Paulo, onde teve um novo ciclo muito forte, inclusive, final do século XIX e primeiras décadas do século XX. Então, também me interessa essa passagem do café do Vale para São Paulo, também me interessa em termos de pesquisa. Então, são 1.500 fazendas. Evidentemente, não é um arquivo padronizado, vamos dizer assim.
todas as fazendas têm o mesmo nível de informação dentro do meu arquivo. Entendo. Porque em muitas fazendas eu fui recebido com espingarda. Quer dizer, o máximo que eu pude fazer naquela fazenda foi tirar uma fotografia, pegar alguma informação. Mas tem fazendas que eu pesquisei bastante, né? Aprofundadamente. Muitas delas viraram depois, algumas viraram, boa parte, hotéis e áreas de conhecimento, de pesquisa e aberta a público, de visitação, né? Sem dúvida, embora a maioria tenha desaparecido, né? Sim, também temos isso. A maioria, infelizmente, desapareceu, mas muitas ainda se preservam esse enfoque de turismo cultural que essas fazendas, algumas, desenvolvem, é muito útil até para a própria preservação, que é muito cara. A manutenção numa fazenda dessa é muito cara, né? São construções de 150 anos, então é muito difícil. Mesmo porque a tradição familiar dessa fazenda, dessa história desse lugar, algumas se perderam também, né? Certamente, certamente. Algumas famílias foram importantes naquela época, já não existem mais, ou se dispersaram, entendeu? Algumas ainda permanecem na região, importantes, continuam importantes na região. Aí passaram para outros tipos de atividades, quando o café perdeu a importância que ele tinha originalmente, mas muitas famílias também se dissolveram, desapareceram do cenário econômico. E essa história desse ciclo, então, do século XIX, né, foram quantos anos esse ciclo se perdura quantos anos? Não, esse ciclo, ele começou por volta, vamos arredondar as coisas para facilitar, ele começou por volta de 1800, o café chegou no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, ali se instalou no começo mais sob aspecto com uma cultura para uso próprio, não uma cultura comercial. Quando ele saiu do município do Rio e entrou no Vale do Paraíba, no primeiro momento no Vale do Paraíba Fluminense, Resende foi o primeiro local onde se plantou café, foi no Vale do Paraíba, foi. Entendeu? De Resende ele subiu o Rio Paraíba e desceu o Rio Paraíba, e penetrou Minas Gerais, penetrou São Paulo. Então ele foi crescendo, o ciclo virou uma avalanche, que os historiadores chamam de avalanche cafeeira, porque o produto começou a ser fundamental para a economia do país. Então ele ocupou o vale todo aproximadamente em 100 anos. Porque como foi um ciclo todo montado em cima de mão de obra escrava, quando houve a abolição da escravidão em 13 de maio de 1888, a partir desse momento o ciclo sofreu uma queda vertiginosa, porque você desorganizou completamente a produção e você não tinha mão de obra para substituir. As tentativas de usar colonos, imigrantes, no Vale do Paraíba não foram bem sucedidas. O cafeicultor do Vale, nesses 100 anos do ciclo Vale Paraibano, era muito conservador. Então ele entendia que café se plantava com escravo. Ele reagia muito às técnicas novas de cultivo, que foi a grande causa da derrocada do café por aqui. Ele reagia muito à introdução de outro tipo de mão de obra que não o escravo. Então ele era muito conservador. Isso foi uma das causas que dificultou a modernização das fazendas e das técnicas de cultivo e plantio do café, e que fez com que o ciclo ficasse estremecido, e quando veio a abolição em 1888, aí liquidou completamente as últimas tentativas de café por aqui. E aí parte para São Paulo. Aí partiu. O São Paulo já tinha, ele já começou... vamos dizer assim, o café começou a se desenvolver em São Paulo, substituindo a cana-de-açúcar, que era o produto mais importante nas fazendas paulistas do oeste de São Paulo, oeste no sentido geográfico ampliado, né? Bem ampliado. Então o café começou a entrar em São Paulo, pelo poder econômico dele, ele foi substituindo as plantações de cana, isso por volta de 1870, 75, por aí. Em pleno auge do café no Vale. Sim. Ele foi começando a caminhar para São Paulo. Quando a derrocada aconteceu aqui, foi que mais fortemente
ele encontrou campo para se desenvolver em São Paulo. Muitos cafeicultores, inclusive do Vale, adquiriram terras no oeste de São Paulo, na região de Campinas, Jundiaí, até Ribeirão Preto, que foi a capital do segundo ciclo, vamos dizer assim, o ciclo oeste paulistano. Muitos cafeicultores daqui, inclusive da família Monteiro de Barros, que foi uma que eu estudei aqui em Volta Redonda, compraram terras nessa região, abandonaram as terras daqui e foram plantar café lá. É muita história, né? Muita coisa. É muita conversa, né? E eu fico muito entusiasmado com esse Não, tipo mas é de realmente coisa. contagiante, porque é uma história de 100 anos dentro de uma região que a gente só fica falando em aço, né? E siderurgia, no Rio, e a gente não sabe a história que está em torno disso tudo, né, o Roberto? É isso mesmo. Tem muita coisa para a gente contar. E uma das coisas que a gente vai contar, quer dizer, o Roberto vai contar para a gente já já, nós vamos voltar na história de Volta Redonda, anterior ao ciclo do aço. Volta Redonda tem uma história bem anterior com as fazendas de café, com o ciclo do café. E é isso que a gente vai voltar daqui a pouquinho. Nós vamos dar aquele intervalo, nós vamos tomar o nosso cafezinho gostoso e você volta já já, porque o Roberto vai estar aqui para contar um monte de coisa pra gente.